Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos estudar, analisar com bastante critério, galera, essa questão do Enem de 2015 que envolve soma de equações, mas não é uma questão de lei de Hess, porque está envolvida aqui constante de equilíbrio e que no ano que isso aqui caiu confundiu a cabeça de muita gente. Já vou pedindo para você logo deixar o like nesse vídeo para não esquecer para ajudar o trabalho do professor. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E vamos que vamos, galerinha. Fazer aqui a leitura do enunciado junto com vocês. Vou sair aqui da frente se vocês quiserem tirar o print, pausar o vídeo para tentar fazer. Vamos lá. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas nos processos são apresentadas. E aí vocês viram aqui, gente, que foram dadas 4 equações, sendo que a primeira não foi fornecida a constante de equilíbrio, as 3 últimas, beleza. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus, qual o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1? Então, considerando que a questão tenha dado para você a constante dessas 3 reações, ele quer saber qual é a constante de equilíbrio da primeira reação. Galera, isso aqui parece com lei de Hess, tem semelhança com lei de Hess, mas o tratamento matemático não é igual. Aliás, como nós estamos fazendo uma revisão, eu vou dar uma paradinha rápida aqui na resolução para eu te explicar detalhadamente a teoria envolvida nesse assunto. Fica ligado. Para explicar para vocês a teoria envolvida nesse assunto, vamos admitir várias possibilidades. Vamos aqui comigo. Primeiramente, vamos imaginar, galera, uma reação A em equilíbrio com B, ok? E a constante de equilíbrio dessa reação nós vamos chamar de K1. Vamos imaginar uma segunda reação que seria B em equilíbrio com C e a segunda constante de equilíbrio dessa reação vou chamá-la de K2. Mas o que eu quero na realidade é descobrir quanto é a constante de equilíbrio da reação A em equilíbrio com C. Quanto vale a constante de equilíbrio dessa reação? É isso que eu quero. Muito bem. Para nós chegarmos a essa conclusão, preciso que vocês concordem comigo num ponto. Vocês estão percebendo que se eu passar um traço aqui e somar essas duas equações, essas duas primeiras vai dar a terceira? Perceberam isso? Ó? O B que está à direita com o B que está à esquerda você vai cancelar. A do lado esquerdo, C do lado direito. Ah, é verdade, né, professor? A soma dessas duas equações vai dar essa terceira. Ah, então a constante de equilíbrio é K1 mais K2, não é, professor? Porque se somar as duas reações dá essa, então K1 mais K2 é a constante de equilíbrio da terceira reação. Não. Esse é o erro que a maioria dos alunos cometem. Se fosse uma questão de lei de Hess envolvendo ΔH, aí sim, ΔH você soma para dar o ΔH da equação global, mas constante de equilíbrio não. Por um motivo muito simples. Vejam só. Vocês têm aqui a constante de equilíbrio da reação número 1. O que é a constante de equilíbrio dessa reação, galera? É a concentração do B dividido pela concentração do A, certo? Todo mundo sabe que constante de equilíbrio é produto sobre reagente. A segunda constante de equilíbrio vai ser a concentração do C, que é o produto, dividido pela concentração do B, que é o reagente. Então, eu quero saber qual é a operação matemática que eu faço com essas duas constantes para dar essa terceira constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio da terceira reação. Eu vou chamar essa constante aqui, ó, galerinha, de K3, certo? E eu quero saber justamente qual é o valor de K3. Vamos lá. O que é o K1? Vou colocar aqui, ó, K1, aqui do ladinho eu vou colocar o K2 e aqui do ladinho eu vou colocar o K3. O que é o K1? A constante de equilíbrio da primeira reação é a concentração do B dividido pela concentração do A. Constante de equilíbrio da segunda reação, concentração do C dividido pela concentração do B.
Constante de equilíbrio da terceira reação, o que é? É a concentração do C dividido pela concentração do A. Entenderam o que eu fiz? Escrevi aqui o K1, o K2 e o K3. Muito bem. Eu quero saber qual é a operação matemática que eu faço com K1 e K2 para K3. É uma soma, por acaso? Se eu somar essa fração mais essa, vai dar essa aqui? Não, professor, se somar essas duas frações, não vai dar essa aqui, né? Vejam, os denominadores são diferentes. Não vai dar, professor. Tá, agora eu te pergunto, qual é a operação matemática que eu tenho que colocar aqui com K1 e K2 para dar o K3? Uma multiplicação, galera. Tem que ser uma multiplicação. Por que tem que ser uma multiplicação? Porque, olha só, vocês estão vendo aqui, ó, galera, que tem B no numerador e B no denominador. Vai cancelar quando for uma multiplicação. Quando for uma multiplicação, cancela. Então, o B de cima cancela com B de baixo, vai ficar C dividido por A. Ah, professor, então eu acho que eu entendi. Quando nós estamos somando duas reações e a soma dessas duas reações dá uma terceira, a gente não tem que somar as constantes de equilíbrio, né, professor? A gente tem que multiplicá-las. Sim, essa é a primeira lição que você pode tirar dessa explicação que eu te dei. Quando você soma duas reações e essa soma vai dar uma terceira reação, as constantes de equilíbrio não devem ser somadas, devem ser multiplicadas. Gravou esse detalhe? Vamos agora para a segunda parte da explicação. Vou passar um traço aqui para continuar a explicação para vocês. A segunda situação vai ser uma bem parecida com a primeira. Eu vou colocar aqui, ó, A em equilíbrio com B. A constante de equilíbrio dessa reação eu vou chamá-la de K1. Aí eu tenho aqui uma segunda reação que é 2A em equilíbrio com 2B. E aí eu tenho uma segunda constante que é K2. Eu queria saber quanto vale K2 em função de K1. Qual é o valor de K2 em função de K1? O que muitos alunos fariam erroneamente? Ó, professor, eu estou vendo que daqui para cá o senhor multiplicou por 2, não foi, professor? Multiplicou o balanceamento por 2. Ah, então se a constante aqui é K1, esse aqui é 2 vezes o K1, porque multiplicou por 2, multiplica a constante também por 2, certo? Não. Você tem que lembrar que isso aqui é uma constante de equilíbrio. E constante de equilíbrio é a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes. Em outras palavras, o que é o K1 matematicamente falando? K1 é a concentração do B dividido pela concentração do A. O que é o K2? É a concentração do B elevado ao quadrado dividido pela concentração do A elevado ao quadrado. Reparem aqui, galera, a diferença de uma fração para outra. Vocês lembram que quando a gente multiplica um balanceamento por 2 ou por 3 ou por qualquer número, esse número do balanceamento ele vai virar na realidade um expoente quando você montar a constante de equilíbrio. Então, galera, vocês estão percebendo aqui, ó, que se eu pegar a constante de equilíbrio 1 e elevá-la ao quadrado, isso aqui vai me dar a constante de equilíbrio 2. Por quê? Se você pegar a constante de equilíbrio 1, que é a concentração do B, dividido pela concentração do A, e elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar a concentração do B elevado ao quadrado, dividido pela concentração do A elevado ao quadrado. Perceberam? Ó, isso aqui é K1, K1 elevado ao quadrado deu o valor de K2. Qual é a conclusão que você tira disso aqui que eu acabei de falar? Quando você pega uma reação de equilíbrio, um equilíbrio químico, e multiplica o balanceamento dele por 2, o que você faz com a constante antiga? Para dar a constante nova, eleva ao quadrado. E professor, pela mesma lógica então, se eu pegar uma reação química e multiplicar o balanceamento por 3, eu tenho que pegar a constante antiga e elevar ao cubo para dar a constante nova? Sim, o princípio básico é esse. E entenderam, galera, essa explicação? Ficou claro? Qualquer coisa, ó, deixa aqui nos comentários. Vamos então voltar à resolução da questão. Seguindo então com a resolução da questão,
Essa primeira equação é a que nós queremos chegar, ok? Então vamos lá. Na primeira equação, CaCO3. Qual equação eu tenho CaCO3? Aqui na terceira equação. CaCO3 já está do lado esquerdo, 1 mol. Aqui na equação que eu quero chegar, está do lado esquerdo, 1 mol. Então significa que essa terceira equação, eu não vou fazer nenhuma alteração nela. Então, terceira equação, vamos colocar aqui, ó, manter. CO2, qual equação tem CO2? CO2 temos aqui, ó, na quarta equação. CO2 está do lado esquerdo, 1 mol. Na equação que eu quero, do lado esquerdo, 1 mol. Não significa que essa última equação aqui, nós também não faremos nenhuma alteração. Ó. Vamos manter. Água. A água está presente aqui na última equação, então já decidimos que vamos manter a última equação, ok, isso aí eu não mexo. Cálcio. Cálcio, galera, nós temos aqui nessa equação, já decidimos que não vamos alterá-la. E aqui nós temos 2 mols de íon bicarbonato. Olha só, vocês estão vendo que o íon bicarbonato, que é o íon HCO3-, ele tem na segunda equação e ele tem na quarta equação. Vocês devem se lembrar que a quarta equação nós decidimos manter ela. Se nós vamos manter a quarta equação, isso significa que no final eu vou ter 1 mol de bicarbonato do lado direito da equação. Então, como na equação final eu quero que apareçam 2 mols, eu vou precisar pegar essa segunda equação e inverter. Quando eu pegar essa segunda equação e inverter, o bicarbonato que está do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito, aí vai ficar um bicarbonato do lado direito com outro bicarbonato do lado direito, e quando eu somar as duas equações, vai dar 2 mols de bicarbonato do lado direito. Entenderam a minha jogada? Então, essa equação aqui, ó, eu vou inverter, ok? Galera, somar as 3 equações para dar a equação que eu quero é simplesmente uma comprovação. A gente vai fazer isso até porque não estamos com pressa neste vídeo. Mas o principal aqui vai ser, então, manusear as constantes de equilíbrio. No entanto, antes de chegarmos nessa fase da resolução, vamos só confirmar agora se a somatória dessas 3 equações vai dar a primeira equação, a equação que eu quero chegar. A segunda equação ela foi invertida, tá, galera? Se ela for invertida, vamos inverter aqui a segunda equação. Como é que vai ficar? Segunda equação invertida, vamos colocar aqui, ó, segunda equação. Vai ficar o H+, aquoso, mais o íon CO3 aquoso, setinha de equilíbrio, e aqui produzindo o HCO3- aquoso. Beleza. Terceira equação, nós não fizemos nenhuma alteração, então a terceira aqui eu vou só manter, Ctrl+C, Ctrl+V. Então vai ficar CaCO3 sólido. Isso aqui está em equilíbrio com Ca2+ aquoso mais CO3 aquoso. A última equação, nós decidimos também que iríamos manter, sem fazer nenhuma alteração. Então, quarta equação, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ficar CO2 gasoso mais H2O líquida, setinha do equilíbrio. Isso aqui está produzindo H+ aquoso mais HCO3- aquoso. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar a régua e vamos ver se a soma dessas 3 equações vai dar a primeira equação, vai dar a equação que eu quero chegar, ok? Cancelando tudo que está igual de um lado e do outro. Vamos cancelar tudo que está igual de um lado e do outro. H+ esquerda com H+ direita CO3 2- direita com CO3 2- esquerda. Quem mais que nós temos igual de um lado e do outro? Somente isso, não é? E aí vamos então somar as 3 equações. Aqui do lado esquerdo, o que sobrou do lado esquerdo? Sobrou CaCO3 sólido. Do lado esquerdo sobrou CO2 gasoso. Do lado esquerdo sobrou água líquida. Conseguiram perceber? Ó, sobrou aqui ó, o CaCO3 do lado esquerdo
Sobrou o CO2 do lado esquerdo e sobrou a água do lado esquerdo. Ó. Essas foram as 3 substâncias que sobraram do lado esquerdo. Lado direito, ó, setinha do equilíbrio. Lado direito, nós temos aqui ó, o cálcio 2 aquoso. Então, cálcio 2 aquoso, mais... Aqui do lado esquerdo, nós temos ó, um bicarbonato e outro íon bicarbonato. Aquela jogada que eu falei para vocês que nós fizemos para a soma, no final, aparecer 2HCO3-. Somamos as 3 equações. A soma das 3 equações deu a primeira? Deu a equação que eu queria chegar? Deu, professor, igualzinho, certo? Certo. E agora o que você vai fazer com as constantes de equilíbrio? Lembra lá do cuidado que eu tinha falado. Agora vamos começar aqui a parte de matemática, galera. Vou separar aqui nesse cantinho para a gente fazer as contas. Bom, a primeira reação, como nós invertemos, lembra que a constante de equilíbrio, como uma fração, ela inverte, tá? Então, se a constante de equilíbrio é 3 vezes 10 a menos 11 e você inverteu a reação, a constante de equilíbrio vai ficar 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Ó. Lembra que é como se fosse uma fração, você inverte como se fosse uma fração. A segunda e a terceira equação foram mantidas, você não faz nenhuma alteração. Mas lembre-se, quando você estiver somando equações, você não soma as constantes de equilíbrio, você as multiplica pelo motivo que eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, vamos multiplicar pelo valor da segunda constante, que vale 6 vezes 10 a menos 9, e vamos multiplicar isso aqui por 2,5 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza pura, galerinha? Vamos então fazer aqui as continhas, ó. Aqui eu vou ter 6 dividido por 3, dá para a gente simplificar aqui, ó. 6 dividido por 3, aqui em cima vai sobrar 2. 2,5 vezes 2 vai dar 5, vezes multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então aqui vai ficar 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7 vai dar 10 elevado a menos 16, ok? 5 vezes 10 elevado a menos 16, e isso aqui dividido então por 10 elevado a menos 11. 5 vezes divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 16 menos 11, menos com menos vai dar mais, menos 16 mais 11, então vai dar menos 5. Essa aqui seria então a nossa constante de equilíbrio, 5 vezes 10 a menos 5. A alternativa correta aí da questão, ó, marcaríamos a letra B de bola. Entendido, galerinha? Entendido? Vou sair aqui da frente para você tirar aquele seu print maroto, seu print maneiro. Então, gente, ó, sempre cuidado com esse tipo de questão. Muitos alunos erraram em 2015 essa questão, por quê? Porque fizeram uma associação com lei de Hess. Vocês lembram da lei de Hess? A gente soma as equações, soma os ΔHs. Então, só que aqui não é ΔH, gente, é constante de equilíbrio. O tratamento matemático é diferente. Tomem cuidado, porque se isso aqui aparecer mais uma vez na prova do Enem, vocês já sabem como é que funciona. Vou ficando por aqui, galera. Ó, se você chegou até aqui e não deixou o like, não esqueça mais uma vez, gente, isso ajuda pra caramba o trabalho. E fiquem ligados que logo mais eu volto para a gente dar sequência à nossa revisão de Química para a prova do Enem. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!